Vem aqui. Vocês lembram do caso de um casal, eles eram estudantes de medicina, 2023, vai me corrigindo se eu estiver errado, 2023 em Cabedelo, um casal de estudantes de medicina que se envolveram emocionalmente e aí a menina ficou grávida, certo? E o recém-nascido, fruto deste relacionamento, estava sendo jogado nesse momento, como vocês estão vendo aí, o rapaz, o homem da relação, numa lata de lixo. Olha o momento em que o recém-nascido, o feto, é descartado em uma lixeira. A cena é chocante. A cena é impactante. Isso foi em Cabedelo. Esse mês está completando 2 anos que isso aconteceu. 2 anos. E esse bebê continua no IML. O corpo do bebê continua no IML. Eu tive contato agora há pouco com o advogado desse casal, o doutor Moisés Mota, meu amigo, doutor Moisés Mota, que me falava inclusive sobre detalhes da investigação e exames inconclusivos, segundo ele, no corpo do bebê, do feto, do recém-nascido. Essa história ganha repercussão, está completando 2 anos agora, e eu vou chamar a Lamara Barros, que tem mais detalhes sobre essa história que, eu repito, Lamara, a imagem do rapaz descartando o bebê numa lata de lixo é impactante demais. Mais uma vez, boa noite, Lamara. É verdade, Fábio, boa noite. Foi um caso que repercutiu muito na época, né? Já vai fazer aí 2 anos, na verdade vai completar no dia 22, viu, Fábio? No próximo dia 22 desse mês, 2 anos que isso aconteceu e esse rapaz que aparece aí nas câmeras de segurança, né? É o próprio pai, porque segundo as informações que a gente teve lá do ML, o DNA deu positivo, né, de ser filho desse casal, do casal aí Suelen Laise, de 22 anos, e do Eudir Gomes, de 21 anos, que é esse que aparece abandonando o corpo da criança aí de mais ou menos 30 dias na caçamba de lixo. Mas olha só, o fato que fez a gente voltar nesse assunto, né, além dos 2 anos que vai completar agora, é que o corpo da criança continua no IML, Fábio. E a gente esteve lá para saber o porquê que o corpo ainda está no IML, porquê que não foi liberado ainda. A outra questão também é que o casal, na época, foi preso, mas depois solto, né, responde em liberdade. A gente teve informações aí, inclusive também do diretor do ML, Flávio Fabris, que o casal não reside mais aqui na cidade de João Pessoa, transferiu o curso de medicina para uma outra faculdade em outro estado, mas assim que a instituição descobriu, teve conhecimento do caso, o casal foi expulso, impedido de continuar aí o curso de medicina nessa instituição. Mas a gente foi até o IML e ouviu o diretor, que trouxe mais detalhes para a gente e respondeu essas perguntas, né? Por que continua lá, como que está a questão da justiça, que por ser um fato que ainda está em processo, também interfere do corpo da criança estar lá no ML. Vamos ouvi-lo. Nós temos uma obrigação social de resguardar esses corpos. Fizemos um questionamento à Justiça o ano passado, se poderíamos fazer o enterramento, a inumação do corpo dessa criança. A Justiça disse para a gente para guardar. Um caso peculiar, e nós iríamos fazer o enterramento de cerca de 20 corpos e esse era um dos corpos que nós iríamos fazer também o enterramento. Todavia, a Justiça determinou que nós guardássemos o corpo porque o caso ainda estava em processo. Ainda tem possibilidade de o corpo dessa criança entrar para este programa, para a doação de estudos, ou depende mesmo aí de um parecer da Justiça? Eu creio que essa criança precisa descansar. Ela precisa descansar. Por enquanto, o corpo fica com a gente. Eu creio que ela não vai ser elegível para esse tipo de doação. A gente precisa deixar essa criança descansar
e dar o descanso eterno para ela. E, diretor, no DNA foi comprovado que ela, de fato, é filha desse casal, dessa mãe que abandonou, né? E, infelizmente, deu esse final aí trágico, impediu que essa criança viesse a viver, né? Através do laboratório, nós temos diversos setores aqui, temos o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal, que é o nosso IML, nós temos o Núcleo do Laboratório Forense, a parte do DNA, e o DNA fez a vinculação, sim, como ela sendo filha daqueles que se encontravam naquelas filmagens. E a causa-morte, o laudo aí da criança? A criança nasceu prematura, não é? Então ela não tinha uma suficiência respiratória adequada, ela teve uma morte por insuficiência respiratória. E daqui para frente, qual é a posição do IML? O IML vai continuar a guardar esse corpo. Aí, Alamara, veja só, a tese da defesa do casal, certo? Da moça e do rapaz, mãe e pai da criança, é que justamente o laudo da causa-morte ele seria inconclusivo, que ele apresentaria obscuridades, falhas, não trazia luz suficiente para cravar o que teria causado a morte da criança. Porque, veja, tecnicamente você pode pensar assim, mas isso não faz diferença. Faz. Veja, se a criança nasce viva, certo? E é descartada com vida, é um crime. Se a criança nasce morta e é descartada somente o corpo morto, é um outro crime. Então, nessas brechas, nessas lacunas, é onde a defesa, com habilidade suficiente, vai tentar defender este casal. E aí, para além da técnica aplicada na defesa, o que a sociedade assiste tudo, e é a imagem que fica, Lamara, que é chocante, que eu chamo a atenção, é a imagem do rapaz descartando essa criança dentro da lata de lixo, né, Lamara? Exatamente, Fábio, você tocou em um assunto interessante, né? Inclusive, eu ia até falar sobre isso, mas antes eu quero corrigir, que eu falei aqui no início, o corpo da criança de 30 dias, né? Na verdade, são 30 semanas. Ela já estava aí toda formadinha, como bem falou também aí o diretor do ML. Mas voltando aí, na época, em depoimento, a estudante falou, né, depois aí, e relatou que não foi um aborto proposital, que foi um aborto espontâneo, que ela descobriu a gravidez bem próxima à data também do que tudo aconteceu, né? E ela começou a entrar em trabalho de parto e aí sofreu esse aborto instantâneo, né? Espontâneo, na verdade. E aí, quando você falou, por mais que tenha sido um aborto espontâneo, se ela não devia nada, né, não tem o que temer. Então, ela teria sim que fazer todo o procedimento legal. A criança viva, prematura, precisando ali de todos os cuidados emergenciais, né, teria que acionar uma equipe da saúde e ir até o hospital. Ou da mesma forma, se a criança tivesse já nascido sem vida, também tomar os procedimentos legais e não descartar simplesmente a própria filha, né, o próprio filho, como foi descartado aí nessa caçamba de lixo. E ela disse ainda em depoimento, não sei se para amenizar aí a questão, que esse crime, esse ato, né, criminal que ela fez aí de descartar foi um ato de desespero, tendo em vista que são de famílias tradicionais do interior e não queria falar para os pais, mas aí a situação ficou bem pior, né, Fábio, agindo dessa forma? Sem dúvida, Alamara. Agora, veja, o que muitas pessoas comentam e fazem questionamentos é assim, como é que essa moça, estudante de medicina, não percebeu uma gravidez de 30 semanas? É um ponto conflitante, concorda? Exatamente, também tem isso. Concorda? Assim, uma mulher... É verdade. Uma mulher não precisa ser estudante de medicina, ela conhece o corpo. A gente sente, né, Fábio? A gente sente o nosso corpo. Pois é. A mulher conhece o seu corpo, até no ciclo menstrual, né, ali as cólicas e tudo. E você imagina, você carregar um feto, não sei, eu não estudei medicina, não sei se existe uma exceção para essa regra, né, mas
durante 30 semanas Durante não 30 perceber, é difícil mesmo. Tem o atraso menstrual também, né? Tem tudo isso. São 40 semanas, 39 semanas ou 40 semanas uma gestação completa. Então, reta final de uma gravidez. E a estudante de medicina, ela não tinha conhecimento dessa gravidez na reta final, é um ponto conflitante, tá?